projeto de lei sobre aborto leva manifestantes às ruas de todo o país. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o governo não mudará a lei atual. É grave o estado de saúde da adolescente que voltava da aula de balé e foi atingida por bala perdida durante confronto entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro. No Dia Mundial do Doador de Sangue, mutirões em todo o país reforçam a importância do ato. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mutirões para reforçar os estoques aconteceram em todo o país. Eliana perdeu a prima para o câncer. Aos 20 anos, ela conhece bem a importância da doação. Eu acho que pensar que você pode salvar uma vida faz você perder o medo de fazer certos tipos de coisa. É muito bom, eu recomendo que faça. Cada bolsa coletada pode salvar até 4 vidas. No Brasil, 1,6% da população doa sangue regularmente. Cristiano é um deles. Ele fez uma promessa para que tudo corresse bem durante o parto da filha e nunca mais parou de doar. Hoje minha filha vai fazer 25 anos, é formada em medicina pela FRJ, já é médica formada, 4 vezes o ano vem aqui doar. O Rio de Janeiro ganhou um novo espaço que vai tornar os atendimentos mais rápidos no Hemorrio. A ideia é de que 570 pessoas possam passar por aqui todos os dias. A inauguração foi hoje, mas o novo centro de atendimento só deve começar a funcionar a partir de amanhã. A notícia trouxe satisfação para os voluntários neste Dia Mundial do Doador de Sangue. Vai ajudar a atrair doadores, vai ajudar a fazer com que eles fiquem contentes, fiquem satisfeitos com o atendimento e voltem para novas doações. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores precisam de autorização dos responsáveis. Ter mais de 50 quilos, não estar em jejum, nem comer alimentos gordurosos 3 horas antes da coleta. A campanha de doação de sangue ocorreu em todo o país. Em Belo Horizonte, o Hemominas levou equipamentos para dentro do escritório de uma construtora. Com a ação, até 200 pessoas poderão ser beneficiadas. No Distrito Federal, a Fundação Hemocentro de Brasília fez a coleta no estacionamento do Parque da Cidade. Em Fortaleza, os doadores foram recebidos com um show de humor e apresentações musicais. No Recife, o Hemocentro organizou uma festa junina. Em São Paulo, a ProSangue está operando com apenas 45% da capacidade. A instituição fez parceria com empresas para aumentar o número de doações. A doação a gente pode fazer 4 vezes ao ano, com esse intervalo de 2 em 2 meses pelo menos. Aí a gente vai fazer mais vezes esse ano ainda, que ainda está no meio do ano, ainda tem até o final do ano para poder doar de novo. Novos dados do censo divulgados hoje mostram que quase 1/4 dos endereços do Brasil não tem número. O Brasil tem aproximadamente 106 milhões de endereços em 5.570 municípios. No entanto, 24 milhões e 400 mil residências não têm numeração. Isso representa 22,8% do total dos logradouros existentes no país. Quase 3 milhões de endereços estão em ruas ou vias sem nomes. Outros 5 milhões possuem formas alternativas para identificar a residência ou o estabelecimento. A ausência de numeração pode dificultar acesso a serviços básicos, como atendimento médico e policial, além de dificultar entregas de encomendas e correspondências. Os dados divulgados hoje pelo IBGE são do Censo 2022 e ajudam os governos federal, estadual e municipal no mapeamento de políticas públicas em situações de tragédias, como em Brumadinho em 2019 e no Rio Grande do Sul neste ano. No mês favorito dos nordestinos, as comidas típicas das festas juninas são um capítulo à parte nessa história de amor. Delícias de dar água na boca. Pamonhas, canjicas, pudins de milho, paçoca e até cestas com quitutes juninos para dar de presente. E olha, tem muita gente que resolveu fazer dessa paixão pela culinária um grande negócio.
Quando chega essa época do ano, a família Santana se reveza na produção das comidas juninas. Um tira a massa do forno, o outro mexe a canjica, enquanto isso, 2 fazem as pamonhas. Só para o dia 23 de junho, véspera do dia de São João, eles vão produzir mais de 10 mil delícias como essa. Trabalhar, né, com amor, né, ao que você faz e aí conquistar os clientes, né? Com a comida, né, eu sou até suspeita a falar, né? Mas a procura pela qualidade tem sempre aumentado, né? Nos sabores de cada prato estão os ensinamentos de Dona Dadá, que faleceu há 1 ano. A minha mãe foi uma professora encantadora, né? Deixou esse legado com a gente e ela dizia assim, ó, faz assim que dá certo. Vá seguindo tudo que eu estou ensinando a vocês e vocês vão para frente. E não é só na hora de botar a mão na massa que é preciso talento. Até para escolher o milho tem que ter o dom. Existe um milho específico, existe um milho que você faz canjica, que você faz pamonha com ele. Né? E isso, o conhecimento vem de que realmente vai buscar o milho. Enquanto esses empreendedores apostam na venda de canjicas, pamonhas e bolos no formato tradicional, um outro projeto, também daqui de Olinda, tem oferecido os diversos sabores juninos em uma cesta para presentear quem você ama no mês de junho. As delícias juninas em formato mini também têm feito o maior sucesso. Os pequenos detalhes são pensados por Diego e Rebeca e o resultado é esse. Neste ano, a novidade é o pudim de milho, uma receita de um amigo do casal. Uma conversa despretensiosa, em um belo domingo, aí disse, e aí, tu quer fazer esse pudim? Ele disse, oxe, na hora, vamos embora. Aí pronto, topou e está sendo a sensação, tá todo mundo adorando. O projeto começou em 2018, de jornalista por formação a empresária. Uma mudança de carreira que deu certo para Rebeca. A expectativa para esse ano é que a gente consiga duplicar ou até de repente triplicar, justamente por conta dessas inovações e associada também ao nosso serviço de coffee break, porque além das cestas de café da manhã, a gente também oferece esse serviço e também para empresas corporativas. Nós podemos variar de muitas formas, trazendo novidades, trazendo perspectiva melhor, né? E o povo pernambucano gosta muito de novidade, de muitas coisas novas. Então vamos trazer isso daí para nossas empresas para vender mais. E olha só essa imagem impressionante, espetacular, registrada no céu. Um meteoro foi flagrado cruzando Santa Catarina. O vídeo foi registrado na cidade de Monte Castelo, no norte do estado, pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros. Na imagem é possível ver o objeto passando e, na sequência, um forte clarão. O meteoro também foi observado em Taquara, lá no Rio Grande do Sul. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio de Janeiro identificou um zelador que usava veneno no hall de um prédio na Barra das Tijucas, zona oeste do Rio. O homem foi ouvido e o material usado por ele foi enviado para a perícia. Os agentes investigam se o herbicida foi responsável pelo envenenamento de diversos cães que passaram pela região nas últimas semanas. A polícia aguarda o resultado da análise. Uma adolescente foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. O estado de saúde dela é grave. Um vídeo gravado por moradores mostra o desespero dos vizinhos e parentes da menina. Ana Beatriz Barcelos do Nascimento, de 13 anos, voltava do balé quando foi baleada no abdômen durante um confronto entre policiais e traficantes na zona norte do Rio. A menina foi levada para um hospital da região. De madrugada, passou por uma cirurgia de cerca de 4 horas. Hoje de manhã, ela foi transferida em estado grave para outra unidade. A Polícia Militar informou que os policiais envolvidos na ação patrulhavam a comunidade para apurar denúncias de extorsão contra motoristas de aplicativo quando foram atacados e revidaram. Eles já prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas. A Polícia Civil vai pedir também imagens gravadas pelas câmeras corporais usadas pelos PMs. As denúncias de extorsão a motoristas na Ilha do Governador aumentaram nos últimos meses. Eles afirmam que os traficantes da região exigem uma taxa semanal de R$ 150 para permitir a circulação de carros de aplicativo. Hoje, o governador Cláudio Castro defendeu leis mais rigorosas para combater a ação dos grupos criminosos. A informação que eu tenho é que tudo seguiu o protocolo. É essa guerra que a gente vive todo dia no Rio de Janeiro e que a nossa polícia está combatendo
e que eu repito, é uma guerra que deixou de ser regional há muito tempo. Enquanto nós não endurecemos a legislação, não olharmos as questões de fronteiras, não trabalharmos na lavagem de dinheiro, a gente não vai conseguir dar efetividade a esse trabalho da polícia. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 16 adolescentes foram baleados na região metropolitana do Rio só este ano. 9 morreram e 7 ficaram feridos. Bom, vamos à previsão do tempo para todo o país nesse fim de semana. Igor, mudou lá no sul do país, né? Vem chuva por aí ou já veio chuva? Como é que tá? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, tem previsão de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. E em alguns pontos essa chuvarada começa ainda hoje. Aqui nesse mapa a gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer a partir de amanhã. Além da frente fria que está no Rio Grande do Sul, essa massa de ar seco e quente impede que a umidade que está no Nordeste e também na região Norte avance para o centro do Brasil. Então forma-se um corredor de umidade que leva toda essa chuvarada para o Rio Grande do Sul. No domingo, essa chuva ganha força porque um sistema de baixa pressão também se forma e aumenta o volume dessa chuva. Por outro lado, em São Paulo, o sol continua, dia quente e abafado e com os termômetros chegando na casa dos 28 graus amanhã, 27 graus no domingo e 26 graus na segunda-feira. No Rio de Janeiro, dia quente, a praia está garantida e os termômetros registram 32 graus amanhã e no domingo e 31 graus na segunda-feira. No Nordeste e na região Norte, a instabilidade continua, só que o tempo fica abafado por lá. Falando em temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 30 graus em Salvador, 33 graus em Manaus e em Porto Alegre, por causa da previsão de chuva, a máxima não passa dos 24 graus. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Para você também, Igor. Obrigado. O índice de atividade econômica no país, considerado a prévia do PIB, ficou praticamente estável. Cresceu 0,01% em abril, na comparação com o mês anterior. Em relação a abril do ano passado, o indicador registrou crescimento de 4,01%. Os dados são do Banco Central. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Durante o evento em Brasília, o governo do Ceará oficializou a mudança no projeto de uma usina de dessalinização em Fortaleza. A instalação continuará na Praia do Futuro, mas tanto a usina quanto os equipamentos de captação da água ficarão distantes dos cabos subterrâneos de internet e data centers. Nós propusemos uma alteração do local onde a usina estava, algo em torno de 1.000 quilômetros, de 1.000 metros, 1 quilômetro de onde estava a usina originalmente, em frente onde será o ponto de captação da água. Então continua na Praia do Futuro, mas isso tirou qualquer dúvida que não poderia existir de algum impacto no cabo de fibra ótica e eu tenho absoluta segurança de que isso representa para o Ceará uma conciliação de interesses muito importantes. O projeto da usina de dessalinização causou uma série de discussões entre o governo do Ceará e as empresas de telecomunicações por causa da proximidade da estrutura com os cabos oceânicos que ligam a América Latina à Europa. As empresas alegavam que a usina poderia afetar e até interromper o sinal da internet no Brasil. Fortaleza é um dos locais mais próximos da Europa. Por isso, os cabos subterrâneos que vêm do velho continente atravessam o oceano e chegam até aqui. Depois eles são distribuídos para o Rio de Janeiro, São Paulo e outros países da América Latina. E esses cabos que chegam em Fortaleza representam 99% da conexão de internet do Brasil. A usina será construída para converter a água salgada em água potável a 1 quilômetro de distância dos cabos e data centers. Com o acordo firmado dessa forma, o projeto não apresenta mais nenhum perigo para os cabos que mantêm o Brasil conectado com o resto do mundo. À medida que distanciou esse novo terreno, que está a 1.000 metros de distância do terreno anterior, então você não tem mais esse risco de cruzamento de infraestrutura, né? Então mitigou de fato o risco de ter rompimento, dano à infraestrutura de telecomunicações existente ali, na medida que a construção está distante. O percentual de brasileiros endividados subiu pelo terceiro mês seguido e atingiu 78,8% no mês de maio. Mas isso também tem um lado positivo. A Lívia veio buscar um presente para os filhos e a forma de pagamento escolhida foi... cartão de crédito. Porque a gente quer comprar algo melhor
e aí acaba parcelando no cartão de crédito para diluir o valor, né, em algumas parcelas. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o número de brasileiros endividados cresceu pelo 3º mês seguido e atingiu em maio o maior índice desde novembro de 2022. Para os especialistas, a situação está interligada ao consumo das famílias, que cresceu com a queda nos juros. Então é aqui que a gente olha um sinal positivo esse endividamento. As famílias utilizaram dívida, utilizaram crédito, porém de uma forma responsável, e saindo de uma modalidade que é muito ruim, que é o cheque especial. A gente só tem 3,9%, esse é um nível muito baixo. Apesar do aumento do número de endividados, o levantamento da CNC revela também que o número de inadimplentes se manteve estável, o que indica melhor planejamento financeiro das famílias. A inadimplência é quando ela não cumpre com os seus compromissos. E o endividamento é quando ela utiliza crédito em qualquer modalidade. O que a gente não quer é que essas famílias utilizem crédito de forma irresponsável, que isso leve a um cenário de inadimplência. E para evitar cair na inadimplência, a Lívia segue à risca o controle das finanças. A gente limita as parcelas durante alguns meses, né? Então, conforme algumas coisas vão terminando o parcelamento, aí a gente entende que a gente já pode investir novamente em mais alguma coisa. A aprovação da urgência para o projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio provocou uma onda de protestos em todo o país. Especialistas afirmam que a proposta fere a Constituição. Em Brasília, centenas de manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e estenderam uma faixa chamando o projeto de PL do estupro. No Rio de Janeiro, manifestantes gritaram "Fora Lira", se referindo ao presidente da Câmara dos Deputados, que concordou com a dispensa de debate sobre o tema. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o projeto também foi contestado. Na prática, o projeto de lei proíbe que mulheres, incluindo as vítimas de estupro, façam aborto após a 22ª semana de gestação. Caso o procedimento aconteça, elas cometeriam um crime comparado ao de homicídio e poderiam ficar presas por até 20 anos. De acordo com o texto, a pena estipulada para quem fizer o aborto após 22 semanas será maior do que a do estuprador, que por lei é condenado no máximo a 10 anos de prisão. Juristas afirmam que a proposta faz uma inversão de valores e é inconstitucional, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Dentro dessa ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, o que a gente acaba tendo? Que não existe essa possibilidade, né, de impor a essa mulher uma dupla punição. A primeira punição, que aconteceu pela ação omissiva do Estado, em que ela sofreu o estupro. E a segunda é a manutenção de uma gestação que foi gerada de uma forma tão brutal. Representa um grande retrocesso e fragiliza de maneira muito relevante a proteção a essa vítima, especialmente por inverter os papéis. A vítima passa a ser considerada culpada. O foco sai de quem praticou o crime, do estuprador, e vai para a vítima, culpabilizando a vítima e a violentando ainda mais. De acordo com o relatório anual socioeconômico da mulher, em 2022, uma mulher foi estuprada a cada 8 minutos no Brasil, sendo que 70% delas eram menores de 14 anos. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que nos últimos 17 anos, 1.140 adolescentes vítimas de estupro fizeram aborto. A maior parte delas é de São Paulo, do Pará e do Rio de Janeiro. São meninas, adolescentes, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro de casa, familiares. Até essa menina reconhecer a dor, ter coragem para falar, buscar ajuda. Daí vem um projeto que visa criminalizar a vítima, criando um ambiente ainda maior de hostilidade, de medo, de punição. O presidente do Senado criticou a celeridade da tramitação e disse que o tema precisa passar pelas comissões. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão e muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele.
Pelas redes sociais, a primeira-dama Janja disse que o projeto de lei é preocupante e que o autor parece desconhecer as batalhas que mulheres enfrentaram para ter direitos. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, adiantou que o presidente Lula deve vetar a proposta caso ela seja aprovada no Congresso. Não ponte para o governo para qualquer mudança na legislação atual de aborto no país, ainda mais um projeto que estabelece, quero repetir, uma pena para a mulher que foi estuprada, para a menina que foi estuprada, pode ser até 2 vezes maior do que o estuprador. Engana-se quem pensa que o que está em discussão no Congresso é o aborto. O que está em debate são os direitos da mulher. O direito ao aborto legal em qualquer fase da gestação, conquistado há mais de 80 anos, em 1940. Hoje a ameaça é ao direito reprodutivo, amanhã será a outros. 6 em cada 10 mulheres estupradas no Brasil são crianças de até 13 anos. São essas meninas, nossas filhas, que a lei quer obrigar a serem mães ou então transformá-las em assassinas. E se ela demorar a se dar conta da gravidez, a ter acesso ao aborto legal no SUS, o que é dificílimo em muitos casos? Ora, puna-se com prisão de até 20 anos, pena mais draconiana do que na Síria e Afeganistão. Esse é o nível, a profundidade do machismo no Brasil. Punir a mulher violentada com o dobro da pena do estuprador. O país não vive uma epidemia de abortos, vive uma epidemia de estupros. 75 mil vítimas por ano, um recorde. Não seria esse o verdadeiro tema de urgência, nobres parlamentares? As nossas meninas não precisam de cadeia por interromper uma gravidez indesejada, precisam de educação, inclusive educação sexual, que a bancada religiosa luta para negar nas escolas. Os deputados querem obrigar a mulher a ser mãe, mas que lei obriga o homem a ser pai? E para que não haja dúvida, esse é sim assunto de governo. Principalmente de governo que se diz progressista. É assunto da sociedade e do país. Não podemos cancelar direitos das mulheres. Vamos à luta e às ruas. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, terminam à meia-noite de hoje. Quem ainda não se inscreveu e deseja fazer o exame, deve entrar na página do participante até às 11h59 da noite, com o login da plataforma gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e pode ser paga até a próxima quarta-feira. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Desde o último fim de semana, centenas de imigrantes estão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sem autorização para permanecer no país. Os grupos vieram da Ásia e da África. Cerca de 200 estrangeiros estão em uma área restrita do aeroporto. O procurador da República, Guilherme Rocha, acompanha o caso. Olha, eu considero precárias, né? Porque ficar no aeroporto, né, numa condição ali numa área de embarque, quem, né, todo mundo conhece o aeroporto sabe, são cadeiras que não são feitas para deitar, né, crianças, mulheres, idosos, grávidas no chão, né, ali com algumas cobertas. Para banho ainda tem uma dificuldade, porque nem todos não têm ali muita estrutura. A análise dos pedidos de reconhecimento está atrasada por falha no Sisconari, o sistema do Comitê Nacional para Refugiados. Essa não é a primeira vez que refugiados têm dificuldade para entrar no Brasil. Sírios e afegãos também já ficaram retidos no aeroporto. No caso dos afegãos, eles viveram durante alguns meses aqui no aeroporto de Guarulhos, bem ao lado deste posto avançado de atendimento humanizado aos imigrantes. Resolveram toda a burocracia e depois foram para abrigos aqui mesmo na cidade de Guarulhos e também em outros municípios aqui do estado de São Paulo. O dos afegãos, o Brasil emitiu aquele visto humanitário, eles vinham para o Brasil, faziam a migração, entravam em território nacional, só que eles tinham a intenção de realmente se refugiar aqui no Brasil e não tinham para onde ir. Então eles ficavam lá no aeroporto até ter um local de acolhida, até ter um local para recomeçar a vida deles. Dessa vez o ingresso no Brasil não chegou a ser solicitado a um órgão oficial. Muitos já informaram que vão para casas de pessoas conhecidas aqui no país e outros devem seguir para outros países, como os Estados Unidos. Baixou de quase 400 para 200 hoje e a perspectiva é que
tudo andando nesse ritmo, o sistema funcionando e com essa força-tarefa, que até domingo a solução, essa crise humanitária esteja solucionada. Ministros visitaram Rio Grande do Sul para entregar equipamentos que vão reforçar o atendimento nas unidades de saúde das cidades atingidas pelas enchentes. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte por causa da tragédia que atingiu o estado com todas aquelas enchentes. Agora são 176 mortos. O repórter Marcos Amoroso, que está lá, traz agora ao vivo mais informações para a gente. Boa noite para você, Amoroso. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, e a todos que nos assistem. Esse óbito foi confirmado no município de Venâncio Aires e a vítima ainda não foi identificada. Olha só, o número de desaparecidos também aumentou. Segundo a Defesa Civil, 39 pessoas ainda são procuradas. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda se tratando de notícias aqui do Rio Grande do Sul, essa agenda de ministros que vocês falaram começou bem cedo aqui em Porto Alegre. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, se encontrou com o governador Eduardo Leite logo no início da manhã e durante a reunião ela anunciou a entrega de equipamentos de promoção da igualdade racial para 6 municípios gaúchos no valor de R$1 milhão. Logo depois, Aniele se reuniu com parlamentares da bancada negra da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e também com gestores de órgãos de promoção da igualdade racial. Houve o debate de demandas sobre o atendimento a comunidades quilombolas e periféricas. Depois, os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Nízia Trindade, a ministra da Saúde, anunciaram outras medidas para o Estado, incluindo a entrega de equipamentos para a saúde. Todos os detalhes estão agora na reportagem. Nesse hospital de Porto Alegre, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, realizou a entrega de ambulâncias que vão atender a população dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas de maio. Cada cidade vai receber uma unidade, com exceção de Canoas e Porto Alegre, que vão ficar com 2 e 5 veículos, respectivamente. Nós reforçamos as equipes de unidades básicas de saúde com 1.000 computadores para valorizar e reforçar esse trabalho. E também aqui nós antecipamos a entrega de 30 ambulâncias do SAMU para o estado do Rio Grande do Sul, nos municípios em situação de calamidade e emergência. Como hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, antes da cerimônia, a ministra aproveitou para fazer uma doação e estimular o ato em solidariedade ao povo gaúcho. Com a previsão de fortes chuvas para os próximos dias em todo o estado, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, expressou preocupação e afirmou que o governo monitora a situação. Não é uma situação semelhante à que nós já vivemos, mas estamos com ainda muitas áreas encharcadas, risco de desabamento, especialmente em áreas de encosta, e é um momento de alerta. Nossas equipes vão continuar permanentemente trabalhando durante todo o final de semana. Nós temos uma sala de situação que se reúne todos os dias. Esses alertas são distribuídos para todos os municípios. O secretário nacional do consumidor, Vadir Damos, também esteve no evento. Ele anunciou um acordo com o ANAC e as companhias aéreas para reduzir as perdas de quem comprou passagens para o estado e não pôde viajar. No sentido de remarcação e reembolso sem aquela taxa de cancelamento que as empresas aéreas cobram. Isso por um período de 1 ano. Os passageiros, consumidores que não quiserem ou não puderem mais viajar e justificarem o motivo, serão reembolsados em dinheiro ou em crédito ou em voucher. O Mercado Municipal de Porto Alegre reabriu hoje ao público, mesmo com uma estrutura reduzida. Foram 41 dias fechados por causa das enchentes que atingiram a capital. Às 10 horas em ponto, o Mercado Público de Porto Alegre voltou a receber visitantes. Nas primeiras horas do dia, comerciantes corriam para agilizar a limpeza e garantir a reabertura. A operação voltou com restrições. Apenas o segundo andar do prédio, onde restaurantes e cafés ocupam espaços, foi liberado para o público. Para o gerente deste restaurante, a retomada é mais que bem-vinda. A gente é os primeiros a abrir na parte de cima do mercado público, né? A gente tem uma clientela muito forte, tanto os do mercado como os externos, né?
bancários, etc., prefeitura, todo mundo vem por aí. E a gente hoje está com uma novidade especial aí, né? Tudo de bom e mais um pouco ainda. A parte inferior deve reabrir na terça-feira. Após mais de um mês fechado, o receio da administração era com a saída em massa dos lojistas. No entanto, isso não aconteceu. Mesmo com um prejuízo superior a 40 milhões de reais, todos optaram por permanecer com as operações. A gente está 14 dias trabalhando sem parar, dia e noite, noite e dia, elétrica, limpeza, móveis, equipamentos, enfim. Hoje é um dia incrível, parece que valeu a pena todo esse esforço, essas noites mal dormidas, mas que o trabalho compensa. Então, a partir de agora, o pessoal pode ficar tranquilo, foi feito um novo mercado e um mercado aí para rugir por mais uns 155 anos aí, se Deus quiser. O mercado ficou 41 dias fechado, foram 41 dias de prejuízo. O número 41, inclusive, é uma grande coincidência, já que por aqui a água atingiu 41 centímetros a mais do que é registrada na grande enchente de 1941. Essa reabertura, na verdade, é um recomeço. Depois de um momento extremamente trágico que passou a nossa cidade, passou o Rio Grande do Sul, e o mercado, especialmente porque aqui a água chegou na entrada do Largo Helênio Pérez a 1,51 m. Na quinta-feira, o mutirão da Vigilância Sanitária supervisionou todas as bancas do mercado público mais antigo do Brasil, atualmente com 132 lojas ativas. Este é considerado o primeiro grande passo para a retomada do centro histórico. O Rede TV News fica por aqui, tem um ótimo fim de semana. Amanhã tem mais, 9h30 da noite. Até lá. Obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira, uma ótima noite.